lá, galera! Olá, fãs da Mega Voltagem! Vamos para mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Conteúdo preparado com carinho. Nos outros módulos já falamos um pouco de radiobiologia, falamos um pouco de fracionamento de dose, né? Falamos um pouquinho do profissional, as questões mercadológicas, né? Falamos um pouquinho dos volume-alvos, né? E teve um questionário aí que depois a gente vai responder aí juntinho e tirar as dúvidas. Bora lá continuar aí. Agora a gente vai falar um pouquinho, quase que uma continuação das bases introdutórias, né? E depois a gente vai estar falando sobre aparelho. E já vou deixar liberado aí, são dois ou três vídeos de moldagens de alguns acessórios. Já para vocês ir praticando quando a gente for falar de acessório, moldagem, utilização, já para vocês irem captando já. Então já ir para acompanhando. Então acho que é 2 ou 3 vídeos que a gente vai deixar aí do ladinho, tá? E vamos tocar o barco aí com as nossas bases introdutórias. Bora! Os principais sítios hoje que a radioterapia trata, né? Falei para vocês na aula passada, 70% dos pacientes diagnosticados, cerca, né? De 70% dos pacientes diagnosticados com câncer, em alguma fase do tratamento deles, eles vão necessitar de radioterapia. Seja a radioterapia, que eu vou dar alguns tipos de radioterapia, mas ele vai precisar de alguma intervenção da radioterapia, cerca de 70%, 60%, 70%. Algumas informações que a gente pega em alguns sites aí, INCA, né? Ministério da Saúde, padronizado isso aí, né? Desculpa aí, telefone, é ao vivo, né? Bora lá. Mas quando a gente pensa em tratamento hoje, os principais sítios que a gente trata hoje em radioterapia, né? E falando de sítio, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Na aula passada a gente falou de GTV, CTV, né? A gente vai voltar a falar desse assunto, mas também eu queria depois fazer uma aula especial aí falando de TNM, né? Que a gente falou da classificação dos tumores, a gente falou um pouquinho de ciclo celular, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho como funciona, por que fracionar, né? Mas o que mais se trata hoje em radioterapia é mama, né? O plastrão, que é a ausência da mama, né? Quando faz a mastectomia, a retirada da mama, né? Unilateral ou bilateral, dependendo do caso. Cabeça e pescoço, aí envolve aí toda a parte orofaringe, nasofaringe, câncer de língua, né? Aí quando a gente pega cabeça e pescoço também tumores cerebrais, né? Os GBMs, né? Alguns, quando a gente falar de protocolo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Aí tem as metástases, os GBMs, também tumores relacionados ao cérebro, tumores relacionados à região da face e do pescoço, né? Eu também posso incluir linfomas, né? Próstata, trata bastante. Mama e próstata, acho que é o que a gente mais vê hoje em radioterapia, né? E colo uterino, e endométrio também, a gente pega toda a parte de colo uterino, endométrio. Aí no Brasil entra uma realidade muito forte que é a bracterapia, né? Hoje, grande parte das bracterapias, posso falar aqui, acho que 98, 99% das bracterapias hoje praticadas no Brasil são de colo uterino, né? Aí você fala, professor, o que é bracterapia? Calma, vamos chegar lá. A gente também tem reto, trata bastante, né? Aí você fala, mas intestino? Intestino não trata em radioterapia. Porque o intestino, ele não como falar, abre aspas, é ancorado, né? Um tumor de intestino que ele está numa parte hoje no intestino, ele vai estar em outra depois, ele é muito móvel. A estrutura do reto ela é mais ancorada, então dá para a gente tratar, porque ela está ancorada ali no esfíncter anal e dá para fazer um tratamento tranquilamente. Metástases, né? Todas as metástases ósseas, né? Metástases cerebrais, né? Também dá para se tratar em radioterapia. Linfomas, também muito usado hoje em radioterapias, né? Os Hodgkins, não Hodgkins, são bem tratados em radioterapia. Tem até um tratamento chamado manto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas esses são os principais sítios que a gente tem aí, né? Posso falar assim que mama e próstata é o que mais se vê. Cabeça, pescoço, colo uterino vem também, né? Aí tem a reto. Você fala pulmão, professor. Pulmão trata também. Mas o pulmão, muitas vezes, é o ideal. É você ter uma tecnologia
que é a radioterapia 4D, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aí é interessante tratar de pulmão. Laringe, né, que entra na parte de cabeça e pescoço, tumores de laringe. Esôfago já tratei estômago, já tratei pâncreas, né? Mas os principais são esses aí, ok? Bora lá. Aí qual que são os objetivos, né? A estratégia de tratamento. Esses são os principais, né? Que é legal a gente ter o conhecimento, né? Quando muitas vezes está escrita, né? O médico faz uma avaliação do paciente, né? Lembrando que o médico que trabalha na radioterapia é o radio-oncologista, né? Chamava-se antes de radioterapeuta. Hoje é um termo que se usa mais atual, é o radio-oncologista. Quando é encaminhado para a radioterapia, ele é um médico que vai avaliar a possibilidade desse paciente estar fazendo tratamento ou não. Então ele vai avaliar desde questões do tumor, que é a área do tumor, questões do paciente, também esse paciente vai ficar parado, quieto no momento de tratamento. Aí você fala, mas professor, tem a opção de anestesia? Tem a opção de anestesiar o paciente. Mas é complicado se anestesiar o paciente todo dia para o tratamento, né? É muito complicado, né? Então ele vai avaliar todas essas questões. E ele também vai enquadrar a terapia no paciente nesses... São os principais, pelo menos o que eu mais escutei falar. É a curativa, a terapia curativa, ele vai colocar que é o objetivo, né? Nessa situação, há a possibilidade de cura da doença e a radioterapia tem um importante papel associado a outros tratamentos. Ó, é aquilo que eu falei lá na aula inicial, né? Nós temos processos cirúrgicos, né? Temos químio, rádio, né? Nesse eixo principal aí entra hormonoterapia, alvo molecular, mas vamos pensar em cirurgia, químio e rádio, certo? Quando tem a chance, eu já falei com alguns médicos, que falam 85%, acima de 85% de chance de cura, ele enquadra como uma radioterapia curativa. Mas pode ser uma curativa adjuvante, né? O que é o adjuvante, né? É um tratamento quando é administrado após um tratamento considerado definitivo. É aquilo que eu falei na primeira aula. Grande parte dos tratamentos o médico vai pensar primeiro em quê? Cirurgia. Eu quero arrancar esse tumor, quero me livrar desse tumor. Muitas vezes o médico pensa nisso. Mas dá para se fazer todos os casos? Não. Muitas vezes a dificuldade de acesso ao tumor, esse tumor está numa área difícil para você conseguir tirar, ele está muito colabado em uma estrutura complicada, por exemplo, uma veia, uma artéria. Como é que você vai fazer esse processo? Mas adjuvante, então fala-se adjuvante quando ele vem de um tratamento considerado principal, não definitivo, principal. Grande parte, cirurgia, né? Neoadjuvante, também, a gente escuta falar também, né? É quando é administrado antes do tratamento definitivo. Vou dar um exemplo, né? Um tumor muito grande ou um tumor difícil para o médico fazer a dissecção. Então o médico vai fazer o seguinte, ele encaminha para rádio, para químio, rádio, só químio, para esse tumor dar uma reduzida para depois ele conseguir fazer a cirurgia. Então vem para o tratamento, abre aspas, secundário e radioquímico, para depois ir para o tratamento que o médico considera como principal. Né? Pode acontecer ali a quimioterapia ser um tratamento principal? Pode. A rádio? Pode. Mas grande parte isso é cirúrgico, certo? Então, quando fala neoadjuvante, aí o médico, ele tá, muitas vezes, ele faz um tratamento acessório, um tratamento de suporte, para depois ir para o processo cirúrgico. Quando fala concomitante, isso é muito aplicado em reto, cabeça e pescoço, né? É a rádio e quimioterapia juntos. Existem alguns quimioterápicos que ajudam a sensibilizar o poder da radiação. Né? Esqueci o nome deles, mas eu vou lembrar, depois eu falo para vocês, prometo. Esses quimioterápicos, eles acabam radiosensibilizando a região. Então, é um paciente, muitas vezes tem protocolo dele iniciar as 4 às 5 primeiras radioquímio junto e as 5 finais radioquímio junto. Então, é alguns protocolos. A gente tem que estar bem atento, porque muitas vezes ele faz a rádio e é um paciente que nós, os técnicos, os tecnólogos, a equipe de enfermagem, e o paciente tem que estar bem alinhado, o acompanhante, porque ele não pode ir embora, ele tem que fazer a químio, né? Ou ele faz quando ele fez a químio lá, o pessoal da químio também, você tem radioterapia hoje. E vem e faz a radioterapia. Então tem que estar muito bem alinhado esse processo aí. Um caso mais complicado são os paliativos, né? Essa é uma explicação muito legal que eu peguei no site. Embora tenhamos perdido a capacidade de cura, mesmo assim é possível proporcionar qualidade de vida para os pacientes. Então muitas vezes não tem a cura, mas você trata ali os efeitos, né?
alguns efeitos que podem causar as metástases, né? Muitas vezes as metástases ou o próprio tumor, né? Antiálgica, o paliativo antiálgico, algia é dor, para tirar a dor. A descompressiva, um tumor que está comprimindo aí uma artéria, uma veia ou a medula, né? Uma radioterapia faz para reduzir, pode ser um paliativo, né? E depois faz a radioterapia, dá uma reduzida nesse tumor para depois tentar cirurgia, né? E a hemostática, que é a hemostasia, sangramento. Isso acontece muito, eu vi muito em colo uterino. A paciente não sente o sintoma nenhum, ela começa o sangramento muito excessivo, vai para o hospital e vê que tem um tumorzão lá. E assim, tem que parar aquele sangramento. Se não parar aquele sangramento, o que acontece com a paciente? Ela vai morrer. Então, muitas vezes são tumores grandes, tumores que estão em estágio hemorrágico, então a radioterapia ela vem para cessar aquele sangramento. Também é uma opção, hein? Quero ver decorar, hein? Depois tem pergunta, hein? Alguns efeitos da radioterapia, também é legal a gente estar conhecendo sobre isso, né? Os efeitos. A radioterapia ela só causa efeito no local que ela trata. A gente tem que ter muito isso em mente. Ela tem alguns outros efeitos. Muitas vezes o paciente relata cansaço, né? Esse cansaço também o paciente está fazendo químio, rádio, mudança de rotina. Tem toda uma questão de reposição celular do organismo, né? Mas no geral a gente tem que ficar prestando bastante atenção durante o tratamento de radioterapia na área que ele trata. Então os efeitos os piores efeitos podem ocasionar nessa região. Por exemplo, quem trata aqui a região de cabeça e pescoço, vai irradiar as glândulas salivares, então pode causar xerostomia, boca seca. Alguns casos já vi de cialorreia, já é fluxo salivar muito grande, mas grande parte é a xerostomia, né? É ruim, né? Depois o paciente existe saliva artificial, o médico tem que estar fazendo acompanhamento disso. Isso pode ser um efeito temporário ou definitivo. Mucosite, né? Dentro da boca também, feridas. É legal o profissional, de vez em quando, o paciente de cabeça e pescoço está irradiando a mucosa, abre a boca, dá uma olhadinha, né? O médico está acompanhando, mas dá uma olhadinha. Se você vê que o caso está piorando, essas feridas estão piorando, mas ele vai se queixar cada vez mais com você, ele vai dizer, não estou conseguindo pôr nada na boca, não estou conseguindo comer. Muitas vezes também aqui ele perde a capacidade, ele começa, a região causa um edema, incha um pouquinho e não consegue engolir direito, causa muita dor. Então o médico também tem que ter a intervenção do médico, né? Radiodermite, as radiodermatites, né? Que pode ocasionar são efeitos na pele, né? Vai de 1 a 4. Quando eu falar de mama com vocês, tratamento de mama, eu mostro alguns graus para vocês, tá bom? Odinofagia e disfagia, né? Que eu falei para vocês, né? Dor e dificuldade de engolir, né? Dor de ouvido, rouquidão, edema de face, hipotireoidismo com efeito tardio, rigidez muscular, fibrose do cabeça e pescoço, pode acontecer isso. Dormência, formigamento dos membros, perda do cabelo, quando vai fazer aqui nessa região, né? Diarreia, trata abdômen, né? E o médico está sempre controlando aí alterações das taxas sanguíneas, né? Grande parte dessas alterações das taxas sanguíneas, ele vai verificar a plaqueta, né? Então, tem todo um acompanhamento, né? Então, é mais focado na região que trata do paciente, ok? No PTV, né? Aquela área que a gente está irradiando. PTV, hein? Hashtag fica a dica. Falamos um pouquinho aí, vamos começar a entender um pouco mais radioterapia, né? Então, dessas bases introdutórias, o interessante é a gente começar a falar sobre radioterapia. O que é a radioterapia? Radioterapia é um tratamento. Então, a radioterapia não é um diagnóstico. Ah, mas faz imagem. Faz imagem. Mas são imagens para auxiliar a gente a estar fazendo o tratamento. Então, é uma forma de tratamento, se perguntar isso em prova, concurso público. É legal você estar sabendo isso. É uma forma de tratamento que utilizam radiações ionizantes de alta energia, né, provenientes de aparelhos. Posso dar alguns exemplos aí para vocês. O tubo de raio-x, professor? Antigamente usava. Quando eu falo de aparelho, eu vou mostrar uns tubos. Hoje em dia não usa mais, né? Bombas de cobalto. Tá morrendo, graças a Deus, cada vez menos. Acho que são 39 ou 43 cobaltos no Brasil. Os aceleradores lineares vieram com tudo. Depois, quando vocês entenderem um pouquinho mais os aceleradores lineares,
Vocês vão entender o quanto que é interessante, né? Quanto que ele é potente, quanto que ele auxilia, né? A bomba de cobalto, os tubos de raio-x, eles foram interessantes até certo ponto aí no caminhar da radioterapia, né? Tem lugar que ainda faz bomba de cobalto? Tem. Quando vocês descobrirem a diferença de um e do outro, você vai ver que o acelerador ele entrega muito mais qualidade. Mas se é um local que tem, a única opção é tratar com bomba de cobalto, melhor fazer do que não fazer, né? Se bem que o acelerador é outro mundo. Aí quando a gente fala assim, para destruir um tumor ou impedir que essas células aumentem. Tomem muito cuidado em prova de concurso público, né? Quando eles falam assim, que a radioterapia é a forma de tratamento, quando fala exclusiva para tumores. Quando fala exclusiva, é complicado, porque ela só trata tumor. Vocês viram nas primeiras aulas, né, que MAVE dá para fazer, né, dá outros tratamentos, até com fungos, né? Então a radioterapia na primeira aula, vocês viram que ela pode ter a sua utilidade para outros tipos de tratamento, né? As más formações arteriovenosas, as MAVs, né? A nevralgia do trigênio. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Então, tomem cuidado em prova de radioterapia. Hoje ela trata grande parte dos tratamentos, é o câncer, concordo com vocês, né? Mas ela pode tratar tumores, né? A gente pega esporão de calcânio, né? Esporão de calcânio, se bem que particular, aquele carocinho que cresce, né? É uma proliferação a mais, mas a proliferação é um aumento benigno ali da estrutura óssea, né? Ela trata também. E a radioterapia ela tem as suas duas divisões. Quais são essas duas divisões? Quando a gente fala teleterapia, é justamente o aparelho que a gente trabalha. A fonte longe em direção ao alvo, ao paciente. Então, televisão, visão longe. Então, fonte longe, teleterapia. Braquiterapia, braque significa perto. Então, fonte perto. Braque, fonte perto. Essa é uma área mais médica. Então, é uma área mais invasiva. A gente vai dar uma bisoiada. Olha aqui, ó, que eu prometi para vocês. Um pouco da história aí de alguns aparelhos aí, né? Esse aparelho aqui, ó, era um tubo de raio-x. Eu cheguei a ver esse aparelho, fiz 2 tratamentos nesse aparelho aí. Inclusive, eu tratei uma tendinite de uma médica no ombro com esse aparelho. Entendeu? Eu tratava até tendinite, né? Antigamente. Chegava a 1000 kV. Abertura muito pequena do tubo, né? E era uma ampola grandona aqui, né? Depois a gente teve o césio, né? Depois o cobalto. E eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso aqui, ó. Energia 1,17 a 1,33 MeV. Vamos pôr o meio termo, se vocês começarem a ler alguns livros sobre o cobalto, vai falar que a energia deles, a média é de 1,25 MeV. Desculpa. Então, quando a gente fala de cobalto, vamos criar assim, 1,25 MeV. Gravem isso, calma. Olha os aceleradores lineares, né? 6 MeV e 35 MeV. Opa! Aumentou aqui os MEVs, né? Depois a gente vai entender melhor. E ó, eu consigo, nos aceleradores lineares, a grande parte deles, né? Que tem alguns, se bem que os que estão vindo agora, os novos, todos já têm elétrons. Depois eu vou explicar para vocês o que é interessante a gente tratar com elétrons esses pacientes. Olha o cobalto 60 aí, gente! Uma foto histórica aqui, ó. Aqui o cobalto, né? Aqui é o berço dele, né? Aqui fica, esse é outro modelo de cobalto, basicamente é o cabeçote onde fica a pastilha de cobalto. Pastilhinha pequenininha, né? Então é uma fonte radioativa com emissão contínua. A única função desses aparelhos aqui é expor a fonte, guardar a fonte. Expor a fonte, guardar a fonte. Esse aqui ele trabalhava assim, ó. Vocês estão vendo o verdinho aqui, ó? Estão vendo essa parte verde? Então, quando o verdinho estava acionado, a fonte ficava exposta ao paciente. Quando a gente desligava o aparelho, girava aqui uma rondana e... desculpa. Quando está verde, não tem fonte. A fonte está guardada aqui dentro do cofre. Corrigindo. Quando a gente ligava o aparelho, o que acontecia? Isso aqui girava, a fonte que estava no cofre, ela ficava exposta ao paciente. Então, quando estava vermelho aqui, a fonte estava exposta ao paciente. Acabava a dose, ele voltava. Isso era um método de exposição. Esse cofre aqui, ó, esse cabeçote que ficava a pastilha de cobalto, né?
Aqui, o aparelho a gente usa aí cerca de 5 anos para radioterapia, depois ele entra numa curva exponencial, né? Ele tem um pico alto nos primeiros anos, então eu já vi aparelhos de 5 a 7 anos. O físico tem que estar fazendo bem as leituras, né? Qual que é a atividade dessa fonte, né? Semanalmente, ele tem que estar fazendo isso. Então eu uso para tratamento 5 anos, vamos pôr 5 anos que é a média aí. Mas ele leva 100 anos, 100 anos, ó, lixo nuclear. Então, concentre-se em alguns números. 1,25 MeV, eu só uso 5 anos, ou por 6 anos a média, vai. E depois 100 anos lixo nuclear, para que o nível esteja fora de perigo. Se alguém quiser saber mais dos aparelhos que estão em operação, esse é um site, vocês podem buscar aqui, 20, ó, o último levantamento que eu vi, ó, em operação no Brasil, né? E outra informação também, anotem no caderninho. Então, ó, mais uma informação, 1,25 MeV, eu uso ele 5 anos, pois 100 anos, né? E ele faz tratamento foco pele. Não faz isocentro. Marca no caderninho aí, foco pele, tracinho isocentro. Nas próximas aulas vamos falar sobre isso. Esse é um que eu trabalhei, que é justamente esse cabeçote aqui dele, esse cabeçote marrom, foi retirado dele. Esse aqui, ele tinha outro método de exposição. Esse aqui era um aparelho chamado Teratron. O outro, se eu não me engano, a gente vai falando besteira, é Gamatron. Esse era um Teratron. A fonte, ó, ela fica guardadinha aqui, ó. Ela tá aqui no cofre, que é justamente aquela parte marrom lá que vocês viram. Aí, a hora que eu ligo o aparelho, um pistão, uma ponta vermelha sai aqui para fora. O que acontece? Tem um compressor aqui atrás, ele empurra a fonte até aqui. A hora que ele empurra a fonte, aparece uma ponta vermelha aqui, indicando que a fonte está, aqui é a área que o paciente vai ficar, está exposta. E depois que essa fonte, o tratamento acabava, o que acontece? A ponta vermelha entrava para dentro e ele voltava para o cofre. Então, a gente ficava em níveis de segurança dentro da sala, ok? O outro, né, ele girava, né, ele punha girando, né? Fonte guardada, fonte exposta. Fonte guardada, fonte exposta. Esse aqui não. Ele empurra. Fonte guardada, fonte exposta. Fonte guardada, fonte exposta. Né? Alguns riscos, né, desses aparelhos, né, alguns procedimentos de segurança que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Todo aparelho de radioterapia, todo tratamento de radioterapia, vocês vão aprender que não fica acompanhante, a gente não fica na sala. Não fica. Se não tiver condição do paciente ficar quietinho, paradinho, não se faz o tratamento. O risco é grande, porque você tem um labirinto, depois a gente vai falar de posição radiológica, você tem um labirinto aí para o paciente. Então, os pacientes têm algum querer sair, cair, você tem que abrir a porta, andar no labirinto, você não consegue de imediato chegar no paciente. Você nunca vai chegar numa sala de radioterapia, abrir a porta e já ver o aparelho. Tem um labirinto ali, né, que ele colabora, né, ele ajuda na produção radiológica. Então, a gente tinha alguns treinamentos, né? E câmera de vídeo sempre funcionando, áudio sempre funcionando, a gente escutando o paciente dentro da sala e o paciente, se precisar, escutar a gente também, se a gente ligasse o microfone. E isso sempre, tanto no cobalto quanto no acelerador, tem que estar funcionando. Ah, professor, mas a câmera não está boa hoje, mas o aparelho está funcionando. Fizeram os testes de manhã aí, não vai funcionar. A câmera tem que estar funcionando perfeitamente. Todo momento você tem que estar monitorando o paciente dentro da sala e monitorando essa fonte. Né? Aconteceu comigo 2 vezes da fonte aqui. No caso desse aparelho aqui, ele expôs a pontinha vermelha, ficou para fora, estava tratando o paciente. Acabou a dose lá fora, ele fez track, né? Eu falei, acabou. A hora que eu olhei, o pistão ainda estava para fora aqui. Eita! Primeira vez, né? Eu tive um treinamento assim, acho que não foi muito efetivo, porque eu entrei muito rápido, correndo, apavorado. Eu não sabia se eu guardava a fonte, eu sabia se eu tirava o paciente. E foi um negócio, parece assim, o paciente se assustou, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes mesmo, tem uma forma manual da gente recuar a fonte, tem uma haste, esse aparelho tem uma haste, que fica guardada lá fora com a gente, uma haste metálica,
que quando a fonte trava, o que a gente faz? A gente vem aqui com a haste e empurra a fonte manualmente. É uma haste metálica, parece uma barra de ferro, e a gente empurra manualmente, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer nesses procedimentos não é guardar a fonte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o paciente da frente do feixe primário. Então, tira o paciente da frente do feixe primário, cobre ela, também ela não vai ficar se trocando, cobre ela, leva ela num lugar, pega as roupinhas dela para se trocar. Depois você entra na sala com a haste metálica, que é uma haste bem comprida, e empurra manualmente essa fonte, né? Lembrando, não é a nossa mão, é uma haste metálica, mais ou menos de 1 metro, 1 metro e pouco, 1,20 m. E a gente, nesse caso, nesse aparelho, tinha um treinamento para a gente empurrar, certo? Aí a primeira vez eu fiquei meio apavorado, senhora, parecia a cena de guerra. Depois eu tive um treinamento, quando aconteceu isso de novo, eu entrei, tirei o paciente da frente do feixe primário, cobri ela, vamos ali fora, senhora, vamos trocar a roupinha ali, né? E levei ela no vestiário, ela se trocou, falei, aguarda aí um minutinho, fui dentro da sala, fecha a porta para ninguém entrar, né? Abri a porta, fui dentro da sala, recuei a fonte. Depois, pode funcionar? Se fazer algum teste e ela foi e voltou? Não. Você vai anotar tudo o que aconteceu para a equipe física, né? Monitorar. Eles vão fazer alguns testes, mas quase certeza que ela vai chamar algum técnico, né? Algum engenheiro para estar verificando o que aconteceu naquele momento, né? Mas tirar o paciente da frente do feixe, importantíssimo. Colocar ele numa área segura, você entra... Gente, fica tranquilo, meu dosímetro deu 0,3, né? O que tem ali na sala é radiação espalhada, não, 0,4 deu. Né? Mas também a gente não vai ficar enrolando, assobiando, né? Anota no livro, chama o físico, né? Então é muito importante isso. São procedimentos de segurança que a gente tem dentro do cobalto. Então, ó, o principal treinamento quando entra um colaborador novo, a principal coisa é ele vai conhecer o aparelho, né? Ele vai conhecer algumas particularidades, né? Esse aparelho ele tem um compressor aqui no final e de semana em semana tinha no livro lá que a gente tinha que tirar um pouquinho de água do compressor. Todo mundo que conhece compressor sabe que o compressor acumula água, então tinha uma válvula ali, a gente ia com um copo e tirava um pouquinho de água. Então tinha algumas particularidades, né? E uma coisa muito importante era o famoso beam stopper, que é essa área aqui. Alguns aparelhos têm o beam stopper, outros não têm. Qual que é a utilidade do beam stopper? Aqui é a fonte emissora de radiação, ok? Vamos dizer que eu vou estar tratando um lateral. Então eu vou virar o Gantry para esse lado aqui. Ó. Virei o Gantry para esse lado, ótimo. Aí uma parte está tratando no paciente, mas essa projeção que está tratando o paciente, uma parte do campo pode se projetar aqui. Então, o que acontece? Eu tendo essa estrutura aqui de chumbo, essa estrutura de blindagem, ele vai ajudar, se passar alguma radiação aqui do paciente, ele ajuda a segurar esse feixe primário, que é muito forte. Então, passadas pequenas, né? E para ajudar essa blindagem nas paredes, principalmente do feixe primário, eu tenho um beam stopper aqui para me ajudar. Então, para onde o aparelho vai, isso aqui é um C. Para onde a fonte vai, o beam stopper vai paralela a ela. Então, principalmente aqui na parede, aqui pode estar uma recepção do lado, e você tá uma parede bem blindada, ótima, mas a gente não pode esquecer que a energia do feixe primário é muito mais forte que a do secundário. Então, a fonte emissora vai estar mirada no paciente, uma parte da projeção pode passar, mas o primário vai atravessar o paciente com tudo também, né? É muito forte essa energia. Então, o beam stopper ele está aqui para segurar, ele ajuda nessa parte de proteção. E quais que são os cuidados que eu tenho que ter, né? Tá vendo? Ele gira, tira tudo do caminho dele. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui, imagine que o paciente subiu, deitou aqui bonitinho, você deslocou o banquinho aqui, ele ficou aqui, ó, nessa área aqui. Aí você veio para esse lado e foi virar o Gantry. E se o banquinho estiver no caminho, vai quebrar a carenagem, vai danificar o aparelho. Então nós temos que tomar cuidado, esse beam stopper, né? Principalmente com ele, o cabeçote também. Mas o beam stopper, ó, ele é bem maiorzão, né? A gente tem que tomar cuidado, né? De deslocamento, né? Risco de colisão
E também tanto o cabeçote quanto o B-stopper, risco de colisão paciente, principalmente quando a mesa está deslocada. Então nós temos que ter bastante atenção nesses procedimentos, ok? Opa, chegamos nessas crianças, né? Aceleradores lineares. Então, tema para a próxima aula. Espero que vocês tenham curtido. E a próxima aula, a próxima gravação, a gente vai falar dessas incríveis máquinas que são os aceleradores lineares. Ok, galera? Um beijo e até a próxima aula.